Muitas das decisões que tomamos podem ser baseadas na física, sabia? Pois é, nós podemos até evitar situações de perigo se tivermos um pouquinho de conhecimento, claro, conhecimento dessa disciplina. 100 dessas dicas estão reunidas em um livro que promete ajudar o nosso cotidiano. O autor é o professor João Batista Taranto Neto e ele vai dividir com a gente um pouco do livro 100 Curiosidades da Física, questões do dia a dia explicadas sem fórmulas. Olha, professor Taranto, muito bem-vindo. Eu fico imaginando se dá para existir física sem fórmula, porque eu fui de uma época que só existia aquelas fórmulas no quadro, uma quantidade de número, e eu ficava desesperada. Física não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim, inclusive para chamar a atenção do aluno para ciências, para física, né? Precisa de uma coisa mais suave, mais interessante, para depois que ele tiver aqui, se tiver interesse, se for da área dele, ele aprofunda, né? Mas para chamar a atenção mesmo, que o desinteresse hoje pela ciência dos alunos é uma coisa assim... Você sabe o que mais me preocupa? Esse desinteresse, ele acaba refletindo em números, né? No país, não só no país, no mundo, o Brasil está nas piores colocações em rankings de alunos que não têm familiaridade com ciência, física e matemática. Como é que a gente está nessa questão? O teste PISA, que é um teste internacional para 70 países, né? O Brasil só tem 4 acima dele. Olha só. Então, assim, está abaixo do que eles consideram nível 2. A gente não sabe fazer conta. Não, nível 2 que eles consideram é para o aluno de 15 anos, que esse teste é aplicado em escolas públicas, particulares. Abaixo do nível 2 ele não tem condição de exercer cidadania, ele não tem condição de sentar e conversar. Pois é, exercer cidadania, sentar e conversar. Quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala de empregabilidade, sem isso é impossível pensar em desenvolvimento, né? Como é que vai reivindicar alguma coisa se, né, igual eu costumo falar, ele não sabe colocar o preço numa pizza que é desse tamanho, se dobrar o raio, ele dobra o preço também? Como é que funciona isso? Vamos aproveitar esse exemplo da pizza, então. A gente está pagando tudo errado, então seria. Ou pior, estamos sendo enganados. Ou pior, o dono da pizzaria está levando prejuízo, fecha e nem sabe por quê. Olha só, porque às vezes ele está colocando um preço errado na pizza dele. Por exemplo, se uma pizza cujo raio é 10 centímetros, se ela custa R$10, às vezes ele fala assim, vou fazer uma gigante, aí vou dobrar o raio. Ele dobra o preço. E não é assim. Ele não sabe calcular quando ele dobra o raio. Nesse caso, então, como é que a gente faz esse cálculo para saber? A gente vai cobrar menos ou ainda mais que o dobro? Mais que o dobro. Porque o preço depende da área que você vai cobrir a pizza, a área que você vai gastar, queijo vai gastar, então é 4 vezes maior. Você dobrou o raio, o preço varia com o quadrado do raio, teria que ser para o mesmo lucro, 4 vezes maior. E às vezes ele põe assim, quando a gente não sabe uma coisa, a tendência é fazer proporção direta. Ou é uma coisa meio subjetiva. Eu acho que é isso. Que é assim. Ou então proporção direta. É o exemplo do táxi, né? É verdade. Se você paga R$10 para andar 5 quilômetros, a pessoa fala assim, bom, se eu andar o dobro, eu vou pagar o dobro. Não é, porque não é uma proporção direta. Existem proporções diretas, mas existem proporções que não são diretas. O taxímetro já começa a marcar alguma coisa. Então isso chama na matemática variação linear. Isso não é uma proporção direta. Então quer dizer que a física e a matemática salvam? Estão juntas com biologia, estão juntas, né? Então, o objetivo desse livro é exatamente isso, vendo o desempenho dos estudantes brasileiros no teste PISA, é para chamar a atenção e ele vai ser, posteriormente, vai ser transformado, cada uma delas em animações, que é a imagem, né? A imagem é uma linguagem muito forte. Inclusive, você até escolheu, eu quero mostrar aqui para os nossos telespectadores, uma capa extremamente divertida, assim, que lembra até os quadrinhos, que é justamente para derrubar um pouquinho dessa resistência que a gente tem com a física e a matemática, achando que é tudo um bicho de 7 cabeças. E não é bem assim. Não é bem assim. Só que me dá uma angústia muito grande, porque o que a gente ficou fazendo tantos anos na escola? A gente sai da escola normalmente com 17 anos. Se a gente está saindo da escola sem saber proporção direta, se a gente está sabendo da escola sem aplicar essas leis, sem aplicar esses conhecimentos ao nosso dia a dia, sem saber fazer uma conta de uma pizza, botar um preço num produto, o que a gente está aprendendo então? Às vezes aprofundando em áreas que não tem a ver com o dia a dia. Né? Se não tem a ver com o dia a dia, a tendência é você pensar assim, isso não tem nada a ver comigo. Mas tem.
É verdade. A sensação que eu tinha, eu posso falar no meu caso, quando eu olhava tudo aquilo nos quadros, né, o quadro negro ainda, né, e com giz, eu falava, gente, isso não tem nada a ver comigo, eu não vou usar isso nunca. Quem não ouviu essa frase, né, eu não vou usar isso nunca, só que a gente usa. E aí, como é que fica? Mas dar aula de física usando uma equação, as equações são... Tem que ter, mas a gente não está condenando as equações e os números não, né? É uma coisa posterior, mas se você colocar uma equação, coloca lá a segunda lei de Newton, aí é uma equação só. Aí o professor, por exemplo, dá 20 exercícios daquilo ali, só trocando os números. Aí o aluno está aprendendo o quê? Nada. Aí ele está aprendendo a ficar repetindo uma coisa, só, né? Só mudando um número diferente. Ainda mais hoje que o aluno é digital, mas a escola é analógica. Então não combina. Um conflito. É verdade. Então você tem que ter a gente, então, de verdade, né? A gente não está aprendendo a aprender, seria isso? A gente está simplesmente copiando. O ensino também copiar e colar? O ensino vai evoluindo, né? Então eu faço tudo dentro da minha área para poder evoluir mesmo. E não ter essa separação. Por isso que eu vou transformar o livro em animações, porque o ensino de física fica mais interessante se você mostrar e depois explicar. Pois é, mas nem todas as escolas têm recurso, né? Assim, para a gente poder criar. Às vezes o seu computador... As escolas, às vezes, têm recurso. Tá. Você entra lá, tem uma sala de multimídia, tem uma tela que você toca assim e muda tudo. Mas não adianta muito se ela não tiver um projeto pedagógico para aquilo. Mas eu tenho notado, assim, alguns professores são muito jovens, nada contra os professores jovens. Aliás, a gente precisa do gás deles mesmo, dessa oxigenação. Mas eu tive um professor muito jovem, que eu sentia que não conseguia ir muito além do que estava previsto no livro. E eu tenho a sensação de que boa parte dos professores de física e tal, às vezes se sentem até um pouco envergonhados ou um pouco com medo um pouco de ousar nesse ensino da física. E é aí que a gente vai pecar, quando a gente não mostrar, quando a gente não ousar? Hoje eu dou aula até hoje, eu falo pelas minhas aulas. Eu não gosto de dar aula, nunca gostei de dar aula linear assim. Então eu estou dando aula, por exemplo, sobre o que é uma força. Aí, em vez a hora que ele acha que é uma coisa abstrata assim, eu falo assim, ó, o He-Man, todo mundo conhece o He-Man, ele fala, eu tenho a força, mas ele está errado. Jura? Por quê? Ele não pode ter força. Acabou com a minha infância aqui agora. Acabou. Destruiu. O He-Man não pode ter uma força, porque a força ela corre entre dois corpos. Então, para ele ter a força, ele depende da força da gravidade, por exemplo? Por exemplo. Mas tem que ter outro corpo envolvido, que é a terceira lei de Newton. No máximo que ele podia falar, que não ia ficar, o desenho ia ficar sem graça, assim, eu tenho energia. Mas gostei. Você está revelando coisas aí que a gente vai ficar mais esperto. Eu sinto que depois dessa conversa que eu vou ficar muito mais esperto, O super-homem, como é que ele olha? Eu gosto muito dos super-heróis para dar aula. Até porque eles são completamente fora da tangente, desafiam as leis da física, né? Então, o super-homem joga um raio assim para ver uma coisa, além do... Mas para a gente ver, a gente não tem que lançar a luz, a gente tem que receber luz. É o contrário. Você só enxerga esse livro se a luz que bater nele, seja do sol, seja da lâmpada, se ela bater nele e chegar. Sua camisa, minha roupa. E não se lançar. Então eu fico brincando com os super-heróis para poder despertar neles a curiosidade sobre a ciência. Você está falando de super-heróis, aí a gente acaba tendo contato com eles ou nos quadrinhos, não mais, né? Um pouquinho menos, né? De maneira mais tímida, mas a gente vê muito eles nas telas dos cinemas, né? Os super-heróis. E aí eu te pergunto, você também citou sobre essa questão da internet, esses alunos digitais. Eu estou vendo um crescimento de youtubers que estão dedicados a desmistificar a física. Tem aquele Manual do Mundo, em vários vídeos com milhares de visualizações. Isso é uma oxigenação, então, assim, uma coisa fora da sala de aula que pode ajudar a gente? Como é que você vê esse movimento? Pode ajudar até por compartilhar, né? Porque se você olhar até a biologia, que eu misturo muitas coisas aí, se você olhar a vida é em rede. É mesmo. Se olhar a biologia, é em rede. Então, quanto mais rede, escritórios hoje são compartilhados. É verdade. Você não precisa ter uma coisa hoje, você precisa compartilhar. Você não precisa ter um táxi. Você tem um Uber, muito discutido, mas tem, é uma coisa real. Tem o Cabify, agora tem um novo, inclusive. Então hoje é assim, quanto mais você compartilhar,
né? Quanto mais conhecimento compartilhado, melhor. Hoje a vida em rede. E ele começou, me lembra muito a sua trajetória para escrever o livro, que o livro também foi uma iniciativa própria. Eu esqueci o nome dele agora, do produtor do Manual do Mundo. Ele também começou dentro da oficina da casa dele, com os recursos dele, sem patrocínio algum, fazendo experiências químicas, experiências da física, para poder ilustrar essas coisas para o aluno. Porque às vezes, quem tem um filho ou um colega que está, enfim, tendo uma dificuldade para aprender física, às vezes o lance é mostrar. Você conseguiu fazer isso com seus alunos? Você conseguia mostrar? Consigo. Primeiro eu mostro, depois Mas tem coisa que é difícil demais. Por exemplo, a gente é influenciado pela lei da gravidade. Como é que você fazia? Como é que era a criatividade para fazer isso virar cinética? Coloquei o nome certo? Eu tenho umas animações que eu mostro. Mostro o mundo, assim, a Terra, mostro um corpo caindo, depois ponho a Lua, mostro ele caindo. Mostro primeiro e escuto. O que vocês observaram? Entendi. Depois que vem a equação, depois que vem o cálculo. Que legal esse negócio de escutar os alunos, assim. Eu sinto, às vezes, muita falta disso. E muitos alunos acabam, assim, se distanciando daquela matéria. Perde interesse. Porque ele não é ouvido, ele está cheio de dúvidas e também não quer parecer ignorante diante do professor e diante dos demais. Isso é muito complicado. A gente tem que ter essa sensibilidade na sala de aula. Mas nem todo mundo tem essa sensibilidade, como você. E aí, como é que faz quando esse aluno, assim, você está sentindo que ele está distanciando? Como é que a gente descobre que um aluno está ficando longe da física? Ele fica mais arredio, ele começa a mexer aqui no celular, fica mais para lá. Então, você tem que mostrar. A hora que você está falando, às vezes ele está assim. Na hora que você está mostrando, é diferente? Imagem e movimento é diferente. Você já fez um teste com um martelo e uma pena. Conta pra gente, como é que funciona? Isso aí eu fiz uma animação e mostrando para os alunos um martelo e uma pena. Aqui na Terra, né, o martelo cai em primeiro. Se você colocar aqui agora, o martelo vai cair estúdio mesmo, aí eu pergunto por quê, tem várias opiniões, tudo. Depois eu mostro outra animação que eu fiz, os dois caindo, por exemplo, na Lua. Que os astronautas já filmaram isso na Lua, eles caem juntos. A gente vai bem devagarinho, né, quando a gente vê nos filmes. Porque na Lua a atmosfera é tão pequena que ela é desprezível. Não é zero, igual o pessoal fala. Não, mas é desprezível. Entendi. Então eles caem juntos. Aí você começa a perguntar, mas o que você acha que aconteceu lá, né, nesse vídeo aqui, nessa animação que eu fiz? Nem é vídeo, eu mostro o vídeo do astronauta e mostro a animação. A NASA, inclusive, tem vídeos incríveis que eles têm compartilhado com a gente, né? Eu vi esses dias uma astronauta lavando o cabelo sem gravidade. É uma coisa impressionante. Está no YouTube, quem quiser ver e tal. Eles têm cada coisa. Eu fiz um curso com o astronauta da NASA, do projeto Apollo, eles mostram coisas incríveis. Eu aprendi muito. Essa coisa da gravidade e um pouquinho de cada um desses temas que você destacou no livro. Vamos deixar para o próximo bloco? Então, essa conversa está muito legal. Então, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Tá ok. Nós estamos de volta falando como a física pode ajudar e muito a nos ajudar a resolver problemas rotineiros. Quem nos ajuda é o professor João Batista Taranto Neto, que está com um livro aqui, que é o 100 Curiosidades da Física, mas você acaba passando muito mais pra gente, né? No último blog a gente estava falando sobre aprender a aprender. E eu noto que às vezes as pessoas se afastam muito da educação e de um rumo muito bacana para a vida justamente porque elas não conseguem aprender. Você fez uma especialização nessa área. Como é que a gente faz com que aquele menino que está longe dos estudos aprenda? O processo de aprendizagem, quando você joga um conteúdo, assim, igual a imagem, né, que fixa bem, você provoca na cabeça dele o que eles chamam de subsunsores, que é uma pilastra, fica ali. Aí depois você joga outra pilastra, que fica gravado bem com imagem, com movimento, que eu gosto, fica gravado. Quando você vai aprender, depois de várias pilastras, que eles chamam subsunsores, quando você vai aprender uma coisa nova, essa coisa nova pega o link, vamos dizer assim, desses subsunsores. Então, quanto mais você tem isso gravado, mais fácil é de você aprender uma coisa nova, até em outra área. Com certeza. Será que isso, então, tem a ver com as minhas aulas de química, em que eu vi o meu professor de química falando que se a gente unisse sal ao gelo, a gente poderia ter um retardamento desse degelo
E aí eu lembro de num churrasco um colega falar assim, não, deixa que eu resolvo. A gente não tem geladeira, mas eu vou deixar a cerveja geladinha, que os refrigerantes vão ficar geladinhos, porque eu vou colocar sal no gelo. É mais ou menos isso? É química e é física também, porque quando você coloca o sal no gelo, em vez do gelo virar água a 0 graus, Sim. ele começa a virar água abaixo de 0 graus. Olha só. E aí mantém tudo geladinho. Mantém mais contato, por exemplo, para gelar um refrigerante, uma cerveja, em vez do gelo ter um contato aqui, com a água a menos tantos graus tem maior área de contato, aí ele gela mais. Tecnologia, quando a gente fala nesse assunto, a gente pensa assim, no máximo tablet, umas coisas muito complicadas para ensinar. É isso mesmo ou não? A gente pode ensinar de maneira simples? Não, é só aquilo que eu falei no início, é só ter um projeto pedagógico e alguns aparelhos que não é muita coisa não, uma sala multimídia, mas com um projeto pedagógico. Não adianta ter lá a tela de toque se não tiver um projeto pedagógico e se não tiver professores e supervisores preparados para executar esse projeto. Vamos partir para as curiosidades? Porque o que tem de curiosidade aqui nesse livro é uma coisa de doido. Coisa simples, você vai estourar uma pipoca para comer, para assistir um filme e tal. Por que o grão de milho estoura e vira pipoca? E quem que teve essa ideia, professor, assim, de um dia ver o milho ali que a galinha estava comendo e às vezes estourou? Passa ali batido, ninguém pensa nisso, né? Acho que não tem nada a ver com física. Tem física? Tem física e tem biologia. Mas me conta. Porque quando você coloca um milho de pipoca no micro-ondas, aí vem a parte de biologia. Tem mais ou menos no meio dele lá o endosperma, se não me engano esse é o nome da biologia, ele é condutor de calor. Então, ele conduz o calor para dentro do milho. Lá no centro. Aí o calor vai querer sair do milho, só que a casca é isolante térmico, aí ele não sai. Aí vira panela de pressão minúscula e tum. Por isso que ele não aguenta, Panela ele de pressão. aumenta. Que loucura. Agora tem outras coisas aqui muito interessantes também. A primeira, eu ainda vou voltar para o nosso mundo assim, eu sempre achei que pneu de Fórmula 1 era grosso, assim, porque para aumentar a aderência, ter mais contato com o solo. E aí, os carros, né, de Fórmula 1, né, eles poderão, então, fazer uma curva com mais segurança. Não é nada disso, estava totalmente errada, né? Me explica por que eu estava errada. O pneu, você não vai acreditar na resposta, mas o pneu de Fórmula 1 é tão largo assim para ter mais borracha para gastar. Porque gasta borracha demais, não tem nada a ver com aderência, curva, estabilidade. Não, o atrito depende da área microscópica e não da área geral. Entendi. Então, se você tem um pneu fininho, faz de conta, você tem 1000 pontos de contato com o solo, da borracha com o solo. Aí, se você alarga o pneu, você continua mais ou menos com 1000 pontos, porque você expande a área e a pressão diminui, que é inversamente proporcional. Mas o carro é tão levinho, como é que ele não sai voando? Às vezes sai, né? Porque a física também às vezes ele acaba saindo pela tangente. O aerofólio contribui muito para... É o aerofólio que bota o carro colado no chão? Porque o vento, ele é completamente, uma parte é reta, outra parte é curva. E ele é o contrário das asas do avião, né? As asas do avião, o vento passa, ele dá uma resultante para cima, então por isso que o avião voa. Outro fenômeno fantástico também, que é botar um avião de toneladas para cima, né? E a classe de Fórmula 1 é o contrário, o vento passa e dá uma... vamos chamar de resultante para baixo, para ele colar no chão, aí dá mais atrito. Olha só. Nesse ponto dá mais atrito. A pergunta de $1 milhão, ela está respondida na página 15. Por que é tão difícil emagrecer 10 quilos em um mês? Mas todo mundo quer emagrecer 10 quilos em um mês. E o que tem de produto sendo vendido, ainda mais agora nesse fim de ano, vamos lá, vamos ficar magrinho e tal... Esse povo é mentiroso. Esse aí eu demorei para fazer essas contas, porque eu tive que pegar eu não sabia de cabeça, eu tive que pegar um livro que estuda na Faculdade de Medicina. Olha como é que o conhecimento é importante. Peguei um livro da Faculdade de Ciências Médicas, do primeiro ano, aí estudei ali como é que calcula a perda de calor, porque é matemática e física. Sim. Aí fiz o cálculo de cada um, quantos gramas ou quilogramas você perde com o suor, você perde alguma coisa. Sim. Quantos que você perde bebendo água gelada também emagrece. Gente, vamos todo mundo aqui beber água gelada. Mas é pequeno, pouquinho demais, né? Mas vamos tomar água até falar. E fiz um monte de cálculo, de cabeça, não sei, mas eu fiz um monte de cálculo, mas não coloquei as equações, coloquei o resultado e como que eu fiz. Pra gente entender, porque tem gente que acaba, infelizmente, sendo levado, né? Assim, eu preciso emagrecer 5, 10 quilos num mês, porque eu tenho que entrar dentro de um vestido, eu vou pra praia. Física explica que isso é possível, ou é porque é muito difícil? É difícil, né? Teria que andar, eu calculei, teria que andar vários quilômetros por dia, você tem que ficar por conta de andar, se for só
pelo exercício físico. Entendi. Mas o mais fácil é fechar a boca mesmo, pelos né? cálculos. Olha só, viu, gente? Nada de dieta milagrosa, não. É só fazer jejum. Dieta mesmo. milagrosa, tinha dieta da lua. Agora, né? como é que fecha a boca no né? fim de ano? Nossa. Não dá, professor. Tantas coisas gostosas. Falar em dieta da lua, eu coloquei também um dito popular aí que você tem que cortar cabelo na lua cheia, na lua minguante. Gente, eu ouvi isso minha vida inteira. Se calculei... cortar o cabelo na lua cheia, o cabelo vai encher. Se cortar na lua crescente, vai crescer. Calculei, não tem nada a ver. Nada a ver. Mito. Cresce 1 Corta centímetro quando por quiser. mês, quando quiser. Não tem essa A frescura. lua não tem, ela não tem força de acabar atração. com a vida de um monte de gente que viveu a vida inteira cortando cabelo a na lua lua não cheia. tem força, é ela junto com o cabelo, igual eu falei na primeira parte do programa. Não tem relação. Força são 2 corpos, pelo menos. Exatamente. Então, mas aí tem os 2 corpos, a lua e meu cabelo. E aí? pois é, mas a massa do cabelo é muito pequena, então não Pra dá, sofrer essa influência. Não dá atração suficiente para ele crescer, por isso. Entendi. Mas nas marés dá, porque o volume da água do mar é muito grande. É muito maior, ela realmente sofre atração. Aí realmente... Marés também, as marés, aliás, elas são fenômenos assim, incríveis também, né? De uma hora para outra a praia tá seca, é por areia, e de uma hora para outra essa a água lua vem. influencia muito, porque o volume, a massa de água do mar... Independentemente se o tempo estiver nublado. Independentemente, não altera nada. A massa de água é muito grande, então ela tem influência da lua e do sol, mais da lua até pela proximidade. As pessoas que estão ouvindo assim, as minhas perguntas devem estar achando assim, mas essa menina não sabe nada, que menina ignorante. Não é isso, porque às vezes justamente a gente deixa de fazer perguntas que parecem muito óbvias, mas a maioria das pessoas não sabem como é que as coisas funcionam. Ou mesmo, acha assim, que não tem nada a ver com ciência, com física. Né? E aí vai acabar, enfim, sem ter um conhecimento extremamente importante, né, que vai ajudar ela, por exemplo, a calcular a área da pizza. Mas não quero falar de pizza, não. Eu quero falar de um negócio que está super na moda, que são as lâmpadas de LED, que felizmente são mais econômicas e agora estão começando a ficar um pouquinho mais baratas, porque elas são caras. O que a física influencia na lâmpada de LED? Por que ela é tão melhor assim? Ela é uma luz mais sustentável. A lâmpada comum, ela emite luz, que é o objetivo dela, mais para a gente na vida prática, é luz, mas ela emite muito mais calor do que a luz. Então ela perde muita energia, que ela não está feita para isso. Nós não queremos calor da lâmpada, nós queremos iluminar. Aí a lâmpada de LED tem essa vantagem que ela não emite quase zero de infravermelho e de ultravioleta, que os dois fazem parte do espectro magnético da luz. Sim. E o infravermelho é que dá muito calor e ela não emite. Olha só. Então ela gasta menos e ilumina até mais. Você estava falando agora, me veio à cabeça, porque você falou que a Lua tem uma influência grande numa área maior, que no caso, né, das águas, mas não influencia no cabelo da gente, então por isso que não tem nada a ver com cortar na Lua. Maior, Mas aí eu fico pensando, como é que funciona o GPS então? Porque você falou que a força tem a ver com esses 2 corpos. Como é que eu estou aqui dirigindo o meu carro numa cidadezinha do interior e eu consigo enviar e receber um sinal de um satélite? Como é que isso funciona, professor? Vou dar um exemplo assim, faz de conta que é sensacional, né? Porque eu adoro GPS. Ele tem um pouquinho de erro ainda, mas é sensacional. Sim. Imagina você está perdido numa floresta. Sim. Aí você dá um grito lá, ô, tô aqui. Alguém escuta e fala, ó, tem alguém perdido. Veio mais ou menos dali o som. Aí você grita de novo, o outro fala assim, ó, tem mais ou menos, tá passando por aqui. Se você fizer interseção disso, você eles vão te achar. Onde é que eu estou. E tem 24 satélites para fazer isso para nós. Que fazem isso. Aí a convergência desse satélite dá a sua posição. Eu não consigo mais pensar no mundo sem GPS, não. Eu fico imaginando como é que... Realmente. Eu lembro de mapas, obviamente eu lembro, mas eu não quero voltar nesse tempo jamais. Então gasta-se 24 satélites para depois te dar uma posição certinho pelo cruzamento dessas informações. Mas e o controle remoto? O controle remoto funciona mais ou menos dessa jeito? Porque o controle remoto acabou com a nossa... Aliás, acabou não, né? De levantar. Ninguém levanta mais, todo mundo quer no controle remoto. O que é o controle? Ele funciona da mesma forma que o GPS? Não, o controle remoto é mais uma onda, né? Na hora que você aperta ali, é uma onda que você não consegue enxergar, porque ela está fora do nosso espectro, né, visual. E através dessa onda você liga e desliga. A televisão, ele é mais simples até do que o GPS, é mais complicado. Olha só, com ele certeza. É mais simples. A gente não pode deixar de notar, pelo menos aqui no centro de Belo Horizonte, na região metropolitana, está acontecendo uma quantidade de batida de carro. Claro, a gente tem a questão da influência da chuva, aí as pessoas acham que o freio vai funcionar, que é uma beleza. Olha a física aí, né? Se todo mundo lembrasse da física, não andava 1 milhão por hora num dia de chuva, né? E sem o carro revisado. Mas tem um capítulo aqui interessante, que é não por causa da influência da água, não. Mas por que uma lataria mais macia protegeria mais um automóvel numa batida? Isso não fez sentido para mim. É contra até o senso comum. Não assim,
Eu já escutei uma vez no elevador 2 pessoas conversando, falando assim, nos carros de antigamente a lataria era igual um chassi. Isso, era grossona, pesada. Aí um falou assim pro outro, hoje a lataria não vale nada, você faz assim, ela amassa. Eu fiquei calado, porque não... Mas assim, é o contrário. Quando a lataria é muito espessa, na hora de uma batida, você transfere energia para quem está dentro do carro. Quando a lataria é mais macia, ela demora mais para amassar. E esse tempo que conta está absorvendo energia que não está indo para quem está dentro do carro. Então você está mais protegido com uma lataria mais macia, porque o tempo vamos chamar de tempo de amasso é maior. Quando o tempo é maior, a força que você recebe é menor. Sensacional. Que é o contrário das lutas marciais. Nas lutas marciais, quando você quer machucar um adversário, você dá um soco rápido. Porque o tempo é pequeno e a força é grande. Aí você machuca mais o adversário. Nossa, eu aprendi muito. Nossa, o tempo infelizmente voou. Eu não consegui tirar nem assim, da 100, não foi nem 1%, né? Mas tá aqui. Hoje é o lançamento do livro. 18 horas hoje. Tá todo mundo convidado. Informações, como é que a gente entra em contato, professor? Por enquanto, coloquei só o meu e-mail aí. Não, sensacional. Mas pode entrar em contato também com a produção do Opinião Minas. O lançamento vai ser onde hoje? Hoje é 18 horas no restaurante 2016, na rua Levindo Lopes, 158. Muito bom. Tá todo mundo convidado. Obrigada, gente. O livro é sensacional. Espero todo mundo lá. Isso mesmo. Opinião Minas está aqui, por aqui. Aliás, fica por aqui. E para você eu desejo um ótimo dia cheio de física. Até o próximo programa. Até lá. Obrigado.